Vamos falar sobre os primeiros socorros, emergências médicas, acidente cardiovascular cerebral, AVC, acidente vascular encefálico, que é o AVE, enfermidades que mais frequentemente causa EMR, doenças causadas por insuficiência da insulina, diabetes. Emergências médicas, estado crítico provocado por uma ampla variedade de doenças, tá? Que não inclui a violência sobre a vítima, tá? Se o paciente ele se sente mal, apresenta sinais vitais atípicos, devemos assumir que ele está tendo uma emergência médica. Atenção, emergência médica pode produzir trauma e ficar mascarada pelas lesões. Exemplo, se temos um paciente com AVC, perde a consciência, sofre uma queda de nível e sofre lesões. O trauma pode produzir emergência médica. Segundo exemplo, o estresse de um acidente automobilístico poderá produzir uma IAM, que é um infarto agudo do miocárdio. Sinais indicativos de emergência: estado de consciência, pulso, ritmo, intensidade, frequência, se é lento ou rápido, respiração, ritmo, atitude, frequência, lenta, rápida, superficial, temperatura alta, pupilas, tamanho da pupila, pele, lábios, hálito, se é alcoólico, cetônico, abdômen, possíveis sensíveis, rigidez, movimentos musculares, hemorragias ou alimentação de líquidos corporais, ou vômito. Sintomas indicativos de emergência médica: vamos ter dor, sensação de febre, mal-estar gástrico, tontura, sensação de desmaio, falta de ar, dificuldade para respirar, opressão no tórax, no abdômen, sede, sabor estranho na boca, sensação de queimação. É importante, coisa importante, a respiração abaixo de 8 mRM ou acima de 24 mRM indica possível emergência médica. Então, se está abaixo de 8 mRM ou acima de 24 mRM, é uma emergência médica em adulto. Agora, a pulsação de 120 BPM, acima de 120 BPM ou abaixo de 50 BPM indica possível emergência médica para adultos. Emergência médica. Médicas cardiovasculares. Mais comum é o infarto agudo do miocárdio, é a angina do peito, insuficiência cardíaca congestiva, acidente vascular cerebral, hipertensão, tá? O infarto agudo do miocárdio, morte, o que é? É a morte do músculo cardíaco miocárdio. É resultante de uma obstrução aguda da área coronária. Sinais e sintomas do infarto agudo do miocárdio: dor ou sensação de opressão no peito, perda pode apresentar dores torácicas, náuseas, respiração rápida, sudorese intensa, fraqueza, agitação, inquietude. Qual o tratamento do infarto agudo do miocárdio? Assegurar-se de que o SEM seja chamado, né? Não abandonar o paciente. Pode desenvolver parada cardiopulmonar, coloque o paciente em repouso. Geralmente se sente mais confortável na posição sentada. Administre oxigênio suplementar. Afrouxe as roupas apertadas. Promova apoio emocional. Mantenha o calor corporal. Mas cuidado para não esquecer em excesso. Monitorar os sinais vitais. Transportar o paciente na posição semi-sentada. Angina do peito. Emergências médicas. A angina do peito é aquela dor, sensação de intenso aperto no tórax. Sinais e sintomas. O paciente sente dor no peito, sensação de opressão que parece e aumenta com o esforço físico. Tratamento pré-hospitalar. Angina. Aciona o SEM. Qual é o tratamento da angina? Acionar o SEM. Os pacientes conscientes de sua condição geralmente tomam medicamento nitroglicerina para aliviar a dor, tá? Então, o socorrista deve orientar para que tome a medicina conforme a prescrição médica. O tratamento pré-hospitalar para esse paciente é o mesmo de infarto agudo do miocárdio. A dor pode aliviar com o repulso
com o repouso, aproximadamente após cerca de 10 minutos. Acidente cardiovascular cerebral, AVC. Acidente cardiovascular cerebral. E acidente vascular encefálico, AVE. O que são isso? É o dano no tecido do cérebro, falha na irrigação sanguínea, bloqueio ou ruptura dos vasos sanguíneos no cérebro, causas do AVC. Trombose cerebral, trombo ou embo, constrói uma artéria cerebral. Hemorragia cerebral, artéria, rompe-se, tá? Então, hemorragia cerebral, a artéria se rompe, e a trombose cerebral é o trombo ou embolo, obstrui uma artéria cerebral. Então, um trombo obstrui a artéria e a hemorragia cerebral, a artéria se rompe. Quais são os sinais e os sintomas do AVC? Dor de cabeça, desmaio, síncope, alteração nos níveis de consciência, formigamento ou paralisia, dificuldade de falar e respirar, alteração visual, convulsão, pupilas desiguais, perda de controle urinário ou intestinal. Infelizmente, muitos sinais do AVC podem ser vagos, tá? Mas a gente pode ter 3 técnicas para identificar o AVC. É ali a queda facial, fraqueza no braço, dificuldade na fala. Qual o tratamento do AVC? Tratamento. Aciona o SEM, né? Administrar oxigênio, manter o paciente em repouso, proteger a área paralisada ao mobilizar, oferecer suporte emocional, colocar o paciente em posição de recuperação, não permitir que o paciente superaqueça ou esfrie, não ministrar nada por via oral, monitoramento constante e prevenir o choque, transportar para o hospital. Hipertensão, o que é hipertensão? Pressão arterial constante acima do valor normal. Então, é a pressão arterial acima do normal. Quais são os sinais de hipertensão? Dor de cabeça, náusea, ansiedade, zumbido nos ouvidos, escotomas, pontos de luz, né? Hemorragias nasais, pressão arterial elevada, formigamento nas faces e extremidades. Qual o tratamento para hipertensão? Acionar o SEM, manter a via aérea permeáveis, colocar o paciente na posição sentada ou semi-sentada, manter o paciente em repouso, oferecer suporte emocional, tratar a hemorragia se houver, orientar para que se tome medicamento habitual, transportar o paciente, posicionar o paciente com a cabeça, pescoço e ombros ligeiramente elevados e a cabeça lateralizada. Emergências médicas respiratórias, EMR, emergências médicas respiratórias, são aquelas anomalias do sistema respiratório. Dispneia, a dispneia é a dificuldade respiratória, respiração superficial, respiração curta, pode causar cianose. Quais são as causas da dispneia? Esforço, respiração ruidosa, sinais e sintomas. Frequência respiratória aumentada, pulso alterado, cianose, angústia, sensação de falta de ar, tosse, alteração da frequência e amplitude de movimentos respiratórios. Qual o tratamento para emergências médicas respiratórias? O tratamento é acionar o SEM, remover o paciente da área contaminada, manter as vias aéreas permeáveis, assegurar que o problema não é o VAC, né? É subministrar oxigênio suplementar, tranquilizar o paciente, mantê-lo em repouso, colocar o paciente em posição semi-sentada ou sentada, manter a temperatura corporal, evitar aquecimentos, transportar para um hospital em posição sentada ou monitoramento constante. Enfermidades mais frequentes que causam as emergências médicas, MR. Asma brônquica, doença aguda crônica das vias respiratórias, especialmente os brônquios, que predomina a dificuldade para a saída do ar dos pulmões devido aos espasmos de pequenos músculos. Doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC.
variedade de problemas pulmonares relacionados a doenças de vias respiratórias ou trocas gaseosas. O paciente tem dificuldade na exposição do ar. Hiperreatividade do sistema respiratório, que é a dipneia, qualquer dificuldade respiratória. A fumaça e os gases aquecidos podem desencadear problemas respiratórios agudos e até paradas respiratórias. O paciente geralmente apresenta tosse e dispneia. Manifestações respiratórias agudas do choque anafilático. O choque anafilático é reação alérgica severa que se opõe ao perigo à vida. Fenômenos mais frequentes observados temos a urticária, edema na face e nos pescoços, tá? É um choque anafilático, é uma reação alérgica. Hiperventilação é um aumento de troca da respiratória caracterizados por respirações rápidas e profundas, causam alteração no metabolismo, diabetes, fenômenos emocionais. Não descarte a possibilidade de uma emergência médica circulatória, IAM. Tratamento pré-hospitalar para hiperventilação. Tranquilizar o paciente, fazer o paciente respirar dentro de um saco. E se a respiração é rápida e superficial e não melhora, as medidas assumidas, problema mais sério, de uma ventilação. Além da emergência circulatória e respiração, podemos citar algumas outras emergências, tais como lipotimia, convulsão, diabetes, abdômen agudo. Lipotimia, desmaio, alteração no fluxo sanguíneo e pressão arterial. Principais sintomas: hipoglicemia, emoções fortes, traumas, doenças e estresse. Convulsões. Situação em que o cérebro comanda contrações musculares descontroladas, contrações violentas, não coordenadas, involuntárias, provocadas por diversas doenças neurológicas ou não neurológicas, ainda que por trauma crânioencefálico. Principais causas da convulsão. As principais causas, né, da convulsão é epilepsia, febre, traumatismo craniano, doenças infecciosas, acidente cardiovascular e intoxicação. Observação: forma mais consciente da convulsão é o APH. É causado como epilepsia. Epilepsia é uma doença neurológica convulsiva crônica, perde a súbita consciência, de convulsão tônico-clônica, atividade cerebral normal. Há convulsões febril somente em criança menor de 6 anos, durante a hipertermia febrile. É raro acontecer em crianças de 2 a 6 anos, não ocorre abaixo dos 2 meses. O tratamento pré-hospitalar consiste em baixar a temperatura com banhos mornos ou com aplicação de panos molhados frio e condução para atendimento médico pediátrico. Traumatismo craniano, traumatismo crânioencefálico, podem produzir convulsões no momento do trauma ou após o evento, por desenvolvimento de hematomas ou edema cerebral. Sinais e sintomas de crise convulsiva: perca de consciência, rigidez no corpo, pode ocorrer cianose. Tratamento para crise compulsiva: vamos acionar o SEM, posicionar o paciente no chão ou sobre a maca, afrouxar bem as roupas apertadas após a convulsão, manter o paciente em repouso com a cabeça, administrar oxigênio suplementar, proteger a privacidade do paciente e explicar-lhe que deve receber auxílio médico, oferecer suporte emocional. Doenças causadas por insuficiência de insulina, diabetes. A principal fonte de energia para as células do nosso corpo é o açúcar, em forma de glicose, levada para a célula pela circulação sanguínea. O pâncreas produz um hormônio chamado insulina. As células do corpo não podem obter açúcar do sangue a menos que a insulina esteja presente. A insulina é indispensável para que as células utilizem normalmente a glicose e açúcar, principal fonte de energia do nosso organismo. O pâncreas produz a quantidade de insuficiência. O pâncreas
produz uma quantidade insuficiente de insulina e a glicose deixa de ser utilizada pela célula e se acumula no sangue, produzindo sinais de diabetes, né? Se o pâncreas produz em quantidade insuficiente de glicose, aumenta os níveis de açúcar em sangue e causa diabetes. Efeitos e deficiência e excesso de insulina. Insulina quando a produção de insulina é insuficiente, acumula-se no sangue um excesso de glicose. Pode ocasionar um coma diabético, coma hiperglicêmico, nível de açúcar no sangue e baixo nos tecidos. Quando a quantidade de insulina no sangue é excessiva, esgota-se a glicose, tá? Ocorrendo um comprometimento das células do sistema nervoso central, que utiliza como fonte de energia, podendo conduzir um choque insulínico, coma hipoglicêmico, baixo nível de açúcar disponível no sangue. Coma hipoglicêmico, baixo nível de açúcar disponível no sangue. Coma hiperglicêmico, alto nível de açúcar no sangue, tá? Então, se agota a glicose, ocorre o comprometimento da célula do sistema nervoso, que utilizam como fonte de energia. Hiperglicemia, alto nível de açúcar no sangue, coma diabético. Hiperglicemia, muito açúcar no sangue, coma diabético. Sinais e sintomas de hiperglicemia: dificuldade respiratória, pele quente e seca, pulso rápido e débil, hálito cetônico e boca seca, diferentes graus de alteração do nível de consciência até o coma. Tratamento para a glicemia: acionar o SEM, manter o paciente em repouso, prevenir o choque e ofertar oxigênio suplementar. Transportar para o hospital. Hipoglicemia, baixo nível de açúcar no sangue. Choque insulínico, quantidade excessiva de insulina no sangue, raramente agota-se a glicose no sangue, ocorrendo comprometimento das células do sistema nervoso. Quais são os sintomas da hipoglicemia? Respiração normal ou superficial, pele pálida e úmida, pulso rápido e forte, pálido sem odor característico, cefaleia e náusea, sensação de fome exagerada, desmaio, convulsão, desorientação ou coma. Tratamento pré-hospitalar: acionar o SEM, manter o paciente em repouso, oferecer açúcar através de cubos, prevenir choque, afetar oxigênio suplementar, manter as vias aéreas abertas, transportar paciente para o hospital. Lembre-se, no caso de dúvida, siga a regra: açúcar para todos.